as datas que eu ainda estou fechando com ele, mas vocês vão ter um treinamento de tudo. Vou tentar que ele venha nos 3 períodos, só que isso ainda não é certo. Talvez o período da noite tenha que assistir isso, eu também vou auxiliar, porque eu vou estar vendo esse treinamento e posso ajudar. E é praticamente isso, o período da manhã e da tarde eu vou estar recebendo vocês, porque eu posso estar, só que no período da noite eu vou poder ficar só até umas 6 horas, que tem prova. Então vou ter que sair porque a prova é 6h30. Então quem está da noite vai ficar com a sua equipe, mas o pessoal da manhã e da tarde, no que precisar, vai estar aqui disponível ainda. Tá? As outras edições do curso sempre convidam a entrega de materiais para os alunos. Isso vai demorar para ser dado a eles? Então, eu espero. Eu espero que não. Não, mas não, deixa eu explicar. Não, é que o livro já está pronto, ele está sendo aprovado e tudo mais, a licitação já está em andamento, mas é uma coisa que, a partir do momento que a gente manda, é para grave, que é meio de interrogação, assim. Tudo está estipulado prazo, tudo dentro, se for dentro do nosso prazo, da nossa margem, a gente deixa, vai chegar tudo. Só que podemos finalizar isso de uma maneira ajeitada. Mas, de qualquer maneira, não tem alguém já ligou. para eles estarem acompanhando mesmo quando chega aqui, gente. Alguém já ligou, são esses dois controles. Então, assim, a primeira regra que eu já pedi para o Vitor colocar avisos é não mexer nem aqui e nem lá. Não, naquele dia lá, na verdade, eu levantei a tampinha e baixei. Não cheguei a... Alguém ligou exatamente naquele momento, porque foi exatamente o momento que você ligou toda essa parte aqui, ó. Então, assim, não se mexe em disjuntor, não se mexe em disjuntor, e os ar-condicionados, alguém já ligou, os 3 estão ligados, mas assim... Esse aqui... tem as marcas diferentes, então esse é daqui, esse é de lá, mas este é a mesma marca do último, então também liga o último. Agora, os 3 ligados, uma questão que eu não falei, o contrato de vocês já tem vigência a partir de ontem, vocês já forneceram o serviço, e tinha escrevitado, né? Perdi no último dia, na verdade. E o último dia daí fica até no dia 5 de dezembro, ou seja, serão 5 meses que vocês terão de trabalho. Não, é dia 5 de dezembro, cara, 5 do 12. É dia 4. Em dezembro a gente recebe o mês. Pois é. Eu acho que é até o dia 4. Dia 4. Aline, agora algumas dúvidas sobre pagamento. Daí, tipo, o pagamento ele é feito como? É a Capel, faz o pagamento de vocês. As bolsas normalmente chegam no começo do mês já. Então, no caso, a gente recebe em agosto agora. Vocês vão receber em agosto. A bolsa é referente a julho e a última parcela vai ser em dezembro, referente a novembro. Novembro e o dia de dezembro. Mas é que eu acho que começou a contar a partir de ontem aqui. Não, deve fechar certinho, vai ficar. Não. Ah, então tá, eu acho que não tá então. É só na carteira. O pessoal da documentação deve pegar vocês, mas eu já também, mas o pessoal da conta de manhã também agora de tarde, a documentação, daí vocês vão me responder essa documentação, eu vou imprimir tudo bonitinho, vou imprimir, pegar a assinatura da nossa documentação e vou devolver para vocês no semana que vem. Para daí fazer todo o trâmite, porque bolsa às vezes tem que fazer seário, ou às vezes tem que fazer uma documentação de TCE, mesmo pós-graduação, mais esse trâmite mesmo. Tá? E todos têm meu e-mail, eu acho, né? Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas podem me mandar qualquer dúvida que vocês precisarem, que eu fico atendendo nisso. Tá bom? Direito à férias, é para terceiro, Só CLT, exatamente. Nessa contratação, não. O RPA é o bolso, daí não incide nada dessas taxas. Tá bom? Que o período de manhã, né? De tarde, de tarde. Então, é que eu lembro de ter me dado essas duas disponibilidades, sabe por quê? Porque de tarde eu não vou Tá, Bruna, então... Já fechei. Não. Na verdade é mais só aqui e aqui.
na temperatura. E na temperatura. Ela também sim. Quando você liga, Ela era da tarde? automático. Você só vai mexer em qualquer coisa em plano automático. Ah, tá bom. Tá, que bom, obrigada. Daí ele só vai setar. Você quer esfriar? 18 Mas é isso, ela vai Então não faz tanto mesmo quanto o outro. Tá, a gente combina assim. Mas assim, Não, mas eu acho que ali pra você ler, não sei de fato o que aconteceu, mas ela realmente desligou, na verdade estava na sala, a gente desligou e a gente pensou que era geral, mas não era, só foi, acho, um computador da Luísa que desligou. Talvez até alguém tenha tocado no pé ali. Mas não, e daí eu sou muito interessada. Eu tenho a consciência que eu fiz. Tá, então o que a gente não pode adotar, tipo, isso daqui ninguém mexe. Claro, não entende, eu tenho que mexer. A gente precisa saber o que está fazendo para resolver, senão não tem problema. não, mas eu tô ficando na internet mesmo. Porque a gente pode estar vulnerável a problemas. Tudo bem? Eu até, na verdade, eu achei meio diferente a professora achava. Tá, deixa eu ver. Trabalhar com a então é menos problemas. A equipe que vem não tem nunca mais volta. A introdução do trabalho Aí não lembraram o nome, eles disseram que esqueceram. e a conclusão isso passa proveito para a sua casa. Eu sou tudo ano. Tem uma conclusãozinha. Mas treinamento sobre treinamento. Não, ele fez Teatro e tudo bem, né, professor? Vai ser o caso. Desse caso, tipo, eu tenho volta todo mundo de muito longe. Daí eu pensei que cheguei em casa, nem foi o meu que eu perguntei pra Paula, mas eu falo, nós estamos aqui fazendo o que ele fala. Não, porque o técnico ia ter que fazer isso, daí para o Ministério do Trânsito. Sim, não, ela ficou até pela 7 esperando. Isso é teste pra discussão, mas jogar em casa 3 horas. Parece que já fez, mas a de cada houve um parece motorista de que ou paralisou mais o motorista falou que foi 4 horas que existia na internet tirar o inicial, só que eu só vi o inicial. Aí eu me dou sobre essa conta fechada, eu pedi pra ver se tinha informação. Ah, mas esse gordinho, por favor. Aí eu disse assim, por favor, eu não deu cara. Não, preciso tranquilo, já não vai estar. E a pode, você já vai deixar. E mas então você tem um potencial. Mas quando não vocês reclamam, não tem, sabe, tipo, os capacetes chegam. Não, tá, obrigada. Estava assim, comparando com o potencial ali, do lado da arte, do lado do design. Essa possibilidade de mudar um pouco, ser mais... Acho que eles estavam pulando pra trás de um carro. Queriam que eu pulasse. E aí eles perguntaram para foi que deu esperar eles também. Mas vai quando você vai saber que não pode, por favor. Você vai parar o olho.
Mas tem gente que gosta de Vão agora. mas eles não escolhem, eles só Eu poderia ter pulado, pulsado, sei lá, alguma coisa, então ele falou pra cima embaixo, eu falei, vou chegar em casa, eu tenho que meia hora antes, eu peguei o cartão e já sei com ele na mão, a bolsa aqui. Eu fiquei assaltada no literal. Não pode agora sim, meu olho lá, eu tenho que entrar no ônibus. E os fisioterapeutas Ficou o quê? Uns 20 minutos, meia hora esperando uma casa. Eu peguei um trânsito nem nesse lugar, assim, depois eu de mensagem, a gente já teve embora. Não, mas eu pensei, já estamos embora, você já tivesse chego, por isso que eu pensei isso. A gente ia ficar que já estava às 8, eu ia ter que voltar pra ela falou que tinha que fazer umas coisas lá. E agora a gente se fala. E eu entrei pra ver se tinha alguma mensagem, a gente fez eu abri o e-mail, tinha 12 e-mails. Mas graças a Deus, mas agora só que eu vi que tava tudo eu fui lá, e-mail e mandei o que vocês fizeram. E ninguém respondeu nada. Não sei. Eu tô dormindo. Você não fica mandando. Não, e essa só eu falava, não sei que Não, tudo mesmo quando nós trabalhamos direito, bem mais barato que o decolar. Eu faço mal começou o vídeo, eu sabia o conteúdo. Mas tipo assim, Mas que é reclamar, né? eu quero acesso ao papel de A Anitta, ela ia.
carnaval, sabe? Ligado, né? No caso, eu sou uma porque eu fui nessa. O edital era novo, tudo sobre risco de ocupacional. Eu agora sou mais Tu pega, vai terminal, pega o semi direto, que vai parar, vai começar a descer. Tem que pegar. Tem que pegar uma agronômica, das memórias, daí tu pode ou ir caminhando ou não te pegar os pontos que ele não vê. É mais fácil pegar o automóvel e parar perto do shopping, pra descer perto do shopping. E aí tu desce. Vale a pena. Um monte de gente, um monte pra falar péssimo. É mais fácil pegar ali e descer na frente. Aí é só descer a mais América do Sul. Daí chegou ali, você tava tudo muito rápido, entendeu? Quando eu chego na beira-mar, a gente vai cuidando. Se chegar um ônibus, a gente entra. Se não, a gente espera minha mãe na beira-mar pra ela não pegar esse trânsito, a gente vai lá. Chegou lá na parte, a gente, daí tinha um monte de gente entrando. E ele estava esperando nós, porque a gente enxergou ele, ó. E o ônibus chegou e passou onde se bate, perdeu. Passou antes de perder. E acho que eles estavam na rua mesmo, né? Depois chegou um marido lá e estacionou. E aí a parte conversando assim. Chegou, olhou assim. Então se tu der uma aceleradinha, acho que vai dar certo. Era assim, quando ele chegou no ele já não andou mais. Pra lá e fica assim. Ele foi trancando, ele já parou em ponto e daí não conseguiu, não vou mais. E eu moro É verdade. e eu aquela que faz aquela curva pra sair do canal, é só continuar nessa. Mas onde que acabou a Pix? 3. Acabou lá na velha. Trevo de Barreiros, Tipo, pra perder o marido em 6 meses. Perder o marido em 6 meses. Meus amigos chegam e a hora que eu voltava na hora da música, eu só passava assim, eu passava assim,
A minha casa dá 3 minutos de carro. Eu cheguei 7h, mas só coisa pra ele já tá chegado. Ele me ligou e falou: eu demorei 1h30. Vamos lá? Gente, boa! Alimentaram-se bem? Estão felizes? A gente aqui no curso, então, não vai abordar todos os capítulos, certo? Alguns a gente vai dar uma puladinha, que é droga, porque inclusive algo que vocês não trouxeram não daria tempo, né? Eu trouxe até um material que tem do CEBRID para vocês complementarem. O primeiro capítulo ele vai trazer bem a definição de droga, vai falar das drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras e vai incluir cada substância dentro desses 3 blocos. Que é um estudo que vocês precisam realmente ler e não tem assim muito o que falar. Agora tem esse material que está na internet, não sei se vocês conhecem, eu acho bem legal, ele vai falar de cada substância numa linguagem, vou colocar aí para rodar, vocês podem baixar do site da Sinagro, do CEBRID, que acho que complementa um pouco o que tem naquele capítulo. Aí no capítulo 2, ele vai falar esse conteúdo de epidemiologia e eu complemento que ele vai falar da questão da experimentação, uso, abuso ou dependência. Eu acho que esse é um ponto importante da gente saber diferenciar, até para poder encaminhar para os diversos dispositivos da rede. Então acho que a gente precisa falar um pouco disso. Ela vai começar com a epidemiologia e eu vou tocar um pouco nesse ponto, tá bom? Isso. Então, dessa primeira parte, né, que são 4 capítulos, a gente vai falar mais do 13 e do 4, né, e depois a gente vai para as outras partes, né. Então, quando a gente fala de epidemiologia do álcool e outras drogas, bem, conceito de epidemiologia, né, estudo da distribuição dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas e aplicação desses estudos no controle de problemas de saúde. Então, esse já é o conceito que eu peguei do livro, né? E veja, a epidemiologia é algo bastante importante na definição das políticas, né? Até agora nós estamos esperando sair o resultado de um levantamento que está sendo feito pela Fiocruz, que é sobre cenários de uso de crack, né? E um pouco da questão do crack vai sair agora, né? Quando vai sair? Vai ser agora, no final de julho. Final de julho, que está todo mundo esperando essa, porque seriam os dados um pouco mais recentes sobre o uso do crack. E eu vou falar por que é importante isso, né? Porque um pouco tem sido mitificada essa questão do crack, né? E a gente precisa desconstruir um pouco isso. Então isso eu acho que é uma coisa que vai aparecer bastante durante o curso, né? Então, a epidemiologia vai trabalhar com 2 grandes conceitos, né? A prevalência, proporção de casos existentes de certa doença, certo fenômeno, numa população determinada em determinado tempo. E a incidência, que é o número de casos novos em um determinado tempo, né? Então agora a gente está querendo saber um pouco a incidência do crack, porque a gente tem os dados de 2005, né? Não só do crack, como de todas, né?
A gente não tem dados mais recentes. Teve aumento, não teve aumento, ou seja, tem casos novos, não tem casos novos, né? Como é que está essa situação aí? Eles tiveram muita dificuldade com essa pesquisa, né? Porque eles foram, mapearam as senhas de uso, foram nas senhas de uso, eu sei que... Alguém participou da pesquisa aqui, né? Alguém estava contando? Alguém que era da enfermagem, não está aqui? Ela foi, eu acho que ela trabalhou com a professora aqui de Florianópolis, que fez o levantamento aqui dessa pesquisa. Foi a professora Maria Itaíra. Maria Itaíra, é isso mesmo. Que foi a responsável aqui em Santa Catarina, né? Pelo levantamento. Porque na política a gente tem duas coisas, né? A gente tem as políticas, inclusive, que nasceram a partir das conferências, né? Política de álcool e outras drogas. A gente tem esses planos emergenciais, que esses não estão, né? Por exemplo, o crack é possível vencer e outros planos que não estão baseados nesses dados, né? Que vem assim muito de cima para baixo. Acho que a partir, inclusive, dessa representação social que o crack toma. A gente já teve 3 planos emergenciais que não foram implementados em relação ao crack. Esse último, bora ver o que acontece. Bem, então, quando a gente trabalha com epidemiologia, a gente trabalha com alguns conceitos que é um pouco que a gente queria trabalhar com vocês, né? Que é os conceitos de uso na vida, uso no ano, uso no mês, uso frequente e uso pesado. Isso tem a ver, então, com frequência e quantidade, né? O uso na vida já experimentou alguma vez, né? Uso no ano já indica que tem uma frequência um pouco maior. Uso no mês, uso frequente, que aí é mais de 4 vezes por semana, né? E uso pesado são mais de 20 vezes na semana, tá? Então, isso aqui nos indica um pouco, vamos dizer, um certo agravamento no padrão de uso, né? E implica diferentes abordagens para essa questão. Então, isso é uma coisa que com certeza vocês já conhecem, esses conceitos, mas é bem importante, né, de localizar isso para as pessoas que vão fazer o curso, né? Porque transformar qualquer tipo de uso em dependência, em problema, é uma coisa bem complicada, né? Então, diferenciar e saber avaliar o padrão de uso, né, é bem importante. Então, a gente tem essa forma, essa convenção foi definida pela Organização Mundial de Saúde, né, para que os países pudessem fazer pesquisas que dessem indicar os dados mundiais. Né? Cada um fazia de comparáveis, um jeito, né? E a gente não tinha essa convenção. E aí as pesquisas, por exemplo, do SEBRID, elas sempre seguem esse padrão com grupos específicos, né? População de rua, estudantes, outras coisas dos grupos. Isso. E tem um padrão que é para álcool, né? Que tem sido bastante pesquisado, muito pesquisado com adolescentes, né? Que é o binge drinking, que é o beber pesado episódico, né? Então, que é beber mais de 5 doses, aí tem lá os padrões de dose, né? Em uma única ocasião, né? Que é o nosso porre popular, né? Então, esse padrão também tem sido muito utilizado e discutido para pensar álcool, né? Então, esses são padrões mais de pesquisa, né? Quem trabalha na área da saúde, na área da assistência, trabalha mais com essa terminologia, né? Que é o uso social, o uso, e aqui tem vários, né? Uso abusivo, uso nocivo, uso problemático, disfuncional. Então, para esse uso aqui, que é o uso que já tem já produz algum tipo de prejuízo, tanto orgânico, quanto social, quanto, né? Que é então, a gente chama, eu costumo usar abusivo, tu usa o quê? Eu uso problemático. Uso problemático. Então, posso falar um pouquinho disso? Pode. Só para fechar. E por fim, então, a gente tem o uso da dependência, que daí nós temos critérios, né, da Organização Mundial de Saúde, da APA,
que vão definir que critérios são esses para a dependência. Né? Ele vai trazer no segundo capítulo um gráfico que foi adaptado de um estudo para álcool, onde ele vai colocar 4 quadrantes, né? Em um quadrante ele vai colocar o quadrante onde não há nenhum problema, até porque a pessoa nunca usou drogas. Vai falar o quadrante desse uso social, onde ele coloca que não tem dependência e não tem problema, que são os usos em determinados contextos que não causam problemas. Aí ele vai falar de um outro uso, que é esse uso problemático, que não é necessariamente o uso de quem tem uma dependência. Por exemplo, uma pessoa que bebe no final de semana e dirige, e ela coloca em risco a vida dela e a vida de pessoas, esse é um uso problemático, né? Uma pessoa que bebe, se torna violenta, sem necessariamente atingir os critérios para a dependência. E o uso social, e a dependência seria com os critérios daquela pessoa que ela e a droga acabam numa colagem e ela segue aqueles critérios determinados pelo CID-10 e pelo DSM-4 para dependência. No capítulo ele vai trazer esses critérios. Eu acho que seria bom vocês olharem também, porque tanto o CID-10 quanto o DSM-4 vão trazer a designação para uso nocivo. Eu acho que o DSM-4 usa uso nocivo e o CID-10 usa abuso. Um dos dois eles usam termos diferentes, mas designando mais ou menos a mesma coisa. Acho que valeria a pena olhar também o conceito que eles trazem de tolerância, de abstinência, que não dá para a gente ficar tratando aqui, mas no livro ele traz referência, acho que seria bom vocês irem na fonte. Temos a questão aí do DSM-5, que vocês devem ter acompanhado um pouco, tem um texto interessante, Acordei Doente Vital, que rodou aí o Brasil, esse texto rodando aí na internet. Quero. Muito legal. Quero porque eu não acordei não. E eu acho que é importante a gente poder fazer essa diferença, né? Assim, de quando é que a gente encaminha alguém para tratamento, que lugar é que a gente vai estar encaminhando essa pessoa, por exemplo, quando é que a gente vai encaminhar uma pessoa para os leitos de hospital, quando é que ela vai precisar ficar realmente internada para se tratar, ou quando ela pode ir para um CAPS AD2, ou quando ela pode ser tratada na comunidade. Como é que a gente define esses critérios? Como é que a gente avalia isso e define isso junto com a pessoa? Então, saber diferenciar esses quadrantes, digamos assim, é um dos critérios que vai estar implicado nessa avaliação e nesse encaminhamento. E quando a gente falar da rede, a gente retoma isso, tá bom? Tá, então a gente tem 2 tipos de indicadores epidemiológicos, né? Os levantamentos, que são as pesquisas nacionais, ou locais, ou regionais, né? Fornece dados diretos do consumo de drogas, e os indicadores epidemiológicos, que fornecem dados indiretos, por exemplo, dados de acidente, onde as pessoas que estavam envolvidas no acidente tinham bebido álcool, tinham ingerido substância, os dados da polícia de apreensão de drogas, todos esses são dados indiretos, né? Você não vai lá e pergunta para a pessoa, mas vocês têm indicadores, né? Dados de internação, que são alguns, a gente tem discutido um pouco quais são os indicadores de saúde mental, né? Para a gente poder discutir alguma efetividade e tal. Hoje está sendo construído, como é que se chama aquele programa lá que está sendo construído? Tu sabe o que eu estou falando? Que está discutindo os indicadores na saúde em geral e... PEMAC O programa de avaliação da qualidade da atenção básica. Isso, PEMAC, Programa de Qualidade da Atenção Básica, né? E lá está sendo discutido que indicadores são esses de saúde mental, né? Então, é interessante a gente estar antenado nisso, né? E, por enquanto, que a gente tem um pouco de indicador, até agora está sendo construído isso, muito, por exemplo, internações, né? Quantas que no DataSUS tem esses dados, né? Consultas, internações, né? Mas que outros indicadores a gente pode tirar aí para pensar essa questão, né? Então, isso tem uma discussão. E aí, assim, eu não vou ficar dando todos os dados para vocês, o capítulo traz bastante dados, né? Esses dados são acessíveis aí para encontrar na internet, é só entrar no site do CEBRID ou no site da SENAD, estão lá os levantamentos todos, né?
Mas queria pensar com vocês a questão do álcool, né? Porque o álcool a gente tem 78% da população brasileira que já fez uso na vida, já experimentou, né? Da população em geral, né? Mas aqui, esses dados aqui são os dados da dependência, ou seja, pessoas cuja vida giram em torno disto, né? Do consumo do álcool e tal. E nós temos, veja, dados gerais, 12% da população brasileira, isso é muita gente, põe 200 milhões de habitantes aí para vocês verem que impacto que isso tem, né? Quantas pessoas estão envolvidas nisso. Sendo, veja, que da população masculina, quase 20% da população masculina tem dependência, né? A vida gira em torno disso, né? E 7%, perto de 7% das mulheres. Então, obviamente, veja, que o álcool é a droga que tem o grande impacto, né? Em termos de saúde pública, né? E a gente sabe disso. Então, lógico que a gente tem que se questionar um pouco por que a nossa política se chama crack. É possível conhecer, né? Quando, na verdade, a droga que tem grande impacto efetivo é o álcool. O que está em jogo aí, e tudo isso que a gente sabe das Ambevs da vida e tudo mais, né? Então, tem muita coisa ao redor disso, né? E é importante a gente ter clareza desses dados epidemiológicos para poder discutir esse assunto, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi a respeito do levantamento do perfil dos politraumatizados aqui em Florianópolis. E realmente a maioria eram homens, em 70% dos casos estava relacionado com a utilização de alguma droga, bebida alcoólica ou outras drogas. E 70% das mulheres que foram atingidas foram decorrentes de acidentes decorrentes dos homens que tinham ingerido principalmente álcool. E das outras pessoas também que estavam envolvidas em acidente, que foram politraumatizados, que não estavam diretamente envolvidos, que não foram os causadores do acidente, também estavam envolvidos com acidentes de pessoas que utilizaram bebida alcoólica. E a maioria eram jovens entre 18 e 25 anos, que a gente foi só com maiores, né? Mas teve alguns casos de menores também que estavam dirigindo sem carteira de habilitação e alcoolizados. Bastante casos, que a gente acabou não relatando porque nós utilizamos só os maiores de idade, né? E aí tem outra coisa que é a função de uma lei, né? Já que a gente está falando da legislação, a função da lei seca, né? Que a gente fala mal, mas ela tem alterado muito hábitos e perfis, né? E tem diminuído significativamente os índices de acidente quando associa essa... Né? Só dar aquele exemplo que a Regina Moço teve lá no seminário, lá no CRA da USP, e ela falou, né, essa informação que você fala da questão do álcool, com o crack, a questão das violências, que é um foco do curso, né, de uma pesquisa de São Paulo, tá, né, questões de violência relacionadas a facadas, especificamente relacionadas ao uso de qualquer substância, né, de 10 facadas em São Paulo, relacionadas ao uso de substância, 9 eram do álcool e 1 do crack. Então, fazendo um pouco esse diferencial. Ela falou assim, né, ela falou especificamente de pesquisa tá, mas ela dando um exemplo, na Regina Moço, achei bem interessante toda essa relação midiática, né, que a gente vê. Então, até é bem interessante que o capítulo sobre relação entre drogas e mídia é da Namoto, baseada nas pesquisas que ela fez e fala um pouco dessa relação, né, como a mídia aborda este fenômeno, né? E ela vai mostrando, é muito legal, eu acho que nesse capítulo ela chega a mostrar esses dados. Ela, na palestra que ela deu aqui no CRR, né, ela mostrava assim, o quanto, pegando os dados epidemiológicos esses, né, aqui não estão álcool e drogas, certo? Álcool e tabaco, desculpa, mas ela pegava o álcool e tabaco e ela mostrava, por exemplo, o crack, a cocaína e a maconha, como é que tá a maconha aqui lá? E a maconha é 8%, maconha, cocaína 2,9%. Isso é uso na vida, hein? Não é dependência, é uso na vida, né? Dependência é menos do que 1%, né? E o crack, de uso na vida também. E aí ela faz a comparação de quantos por cento de matérias midiáticas abordaram isso.
E aí o álcool, que é 79% da população brasileira, foi abordado na mídia de 2001 a 2010, sei lá, alguma coisa assim, em menos de 10% das notícias, né? A maconha foi 30% ou 40%, o crack, que é 0,7%, foi abordado em 40% a 50% das notícias. Então isso mostra um pouco essa pauta social, né, que a mídia coloca em função de N razões, né? E é uma coisa que a gente tem que estar, e eu acho que é um capítulo interessante para a gente estar indicando, né, para os cursistas, para que eles entendam um pouco o que está em jogo, né, quando a gente está falando isso. Daí talvez pedir para eles compararem, né? Eu acho que uma coisa legal é pedir para fazer relação entre os capítulos, né? Então pedir para fazer uma relação entre o capítulo do dados epidemiológicos, é mais chato, né? Aquele monte de números, tá? E a discussão lá do que tem lá no capítulo sobre a mídia. E ver como é que é isso e que impacto tem essas coisas aí para a gente poder, né, produzir isso, né? E aqui um pouco do que a Patrícia já falava, né? As pesquisas levam em conta diferentes contextos de uso e diferentes populações, né? Então, e a gente vê um impacto diferenciado conforme o contexto de uso, né? O quanto que o contexto de uso, um pouco daquilo que a gente falava de manhã, tem impacto, né? Então, os levantamentos domiciliares, que são levantamentos gerais para qualquer da população brasileira, você vai na casa das pessoas com um sorteio, né? É aleatorizado totalmente e tal. Por exemplo, as drogas ilícitas, né? Maconha, solventes e cocaína, 8,8, 6,1 de solventes, 2,9 de cocaína, né? Já entre estudantes de ensino médio, veja, 5,7 de maconha, 8,7 de solventes e 2,5 de cocaína. Mas vejam a questão da situação de rua. 40% das crianças e adolescentes de rua fazem uso na vida, né? Uso na vida de maconha. 44% de solventes e 24% de cocaína. Vejam como é um dado com um impacto muito maior, né? E isso se relaciona com essa questão aqui do que a gente discutiu do contexto de uso, né? Entre universitários, a gente tem discutido, a gente fica fazendo prevenção nas escolas de ensino fundamental e médio. Uma vez eu estava nesse programa que eu fui numa escola discutir com os professores, a gente está construindo esse projeto, né, de prevenção nas escolas. E aí ela perguntou, sim, professor, por que a senhora está aqui discutindo com a gente, não vai fazer um programa de prevenção lá para a sua universidade? Eu falei, é verdade, é mesmo. Eu fiquei sem saber como lidar direito com a situação. Por quê? Porque a gente sabe que entre universitários tem o ambiente universitário, de certa forma, é um ambiente de risco, principalmente ao álcool, que os índices são muito maiores do que a população. E também, veja, maconha 26%, 20% de solventes e 7,7% de cocaína, ou seja, índices muito mais elevados do que a população em geral, né? E, logicamente, aqui mostra um pouco dessa situação de vulnerabilidade, né, da situação da rua, né, e o quanto que é uma situação de exposição e tal, e onde o contexto de uso tem a ver, né. Então, para isso serve um pouco, né, para a gente entender um pouco a razão do uso das epidemiologias, né, e a importância, né, de a gente ter esses dados, para em cima deles pensar políticas, pensar para onde a gente vai dirigir a verba que a gente vai estar aplicando, né, e tudo mais. E não quer dizer que sempre as políticas estão sustentadas aqui. Professora, o que inclui solventes ali? Porque... Solventes é os inalantes, né? Solventes a são... A cola, a acetona, cheirinho da laló. No livro que está passando ali tem os nomes. São inalantes. Solventes são... Solventes. O que está ali na categoria de solventes? Porque às vezes tu encontra solventes, inalantes. Eles são juntos.
Sim, sim. Só da necessidade da Andressa, eu abri lá na Senado, viu? Uma coisa interessante, né, quando tu começa, por exemplo, entre universitários, tu começa a ver, por exemplo, estudantes de medicina, estudantes de farmácia, por exemplo, eles têm índices muito mais elevados de uso de inalantes, por exemplo, de uso de medicamentos, né, sem receituário. Por quê? Porque eles têm fácil acesso, né, e implica, acabam fazendo esse uso, inclusive, né, com bastante consequências aí. Vocês estão falando bastante em epidemiologia da frequência do consumo de drogas e você estava falando dos universitários. E falar, né, que a minha apresentação foi com os universitários aqui da UFS sobre a associação entre discriminação e consumo de álcool. Então a gente entrevistou, na verdade a gente aplicou um questionário, né, que é autopreenchível, em 1.023 estudantes dos diversos cursos da universidade. E a gente viu que, em todos os centros, né, a gente viu que é altíssima a frequência de consumo de álcool dentro dos universitários, e a frequência de discriminação também foi bem elevada. O que é discriminação que tu chama? Discriminação, a gente considerou qualquer tratamento injusto e diferencial pelo pertencimento a determinado grupo. Poderia ser por causa de cor ou raça, por aparência física, então a gente tinha uma série de motivos, né, que ele poderia referenciar mais de um. Então também opção sexual, orientação política e diversos outros motivos, né? E também tinha uma categoria aberta de outros. Então a gente fez diversas associações e verificou que essa associação acontece, né, quanto maior a discriminação sofrida, maior o consumo de álcool dentre os formandos. Isso acontece dentro dos formandos. A gente viu que o consumo é bem mais alto nos formandos ali dos cursos. E o uso problemático, os problemas relacionados ao consumo de álcool também são elevados, não só o consumo, assim, que a gente considerou também alguns padrões, né? Mais do que nos que estavam iniciando. Isso, exatamente, na fase final do curso. Ou seja, nós estamos trabalhando num ambiente de risco, veja, a universidade não é um ambiente para álcool e para algumas outras drogas, não é um ambiente de risco. E às vezes a questão do acesso mesmo. Tem universidades que é proibido beber, né, dentro da universidade. E ali todas na são, UFSC, né? Todas são. E ali na UFSC, ali no nosso setor da saúde, que eu até fico indignada, porque o setor da saúde, né, geralmente tem sexta-feira, já fica o pessoal ali assando alguma coisa na churrasqueira. Mas eu vou defender a área da saúde, porque quem vai assar lá são os outros cursos que vão... É porque lá tem mais mulheres. Tá dizendo que lá só tem cachaceiro, não. Então, na verdade até ia ter uma discussão, foi suspensa, ia ter uma discussão essa semana sobre as festas do campo. Isso é uma coisa que sempre E até essa semana uma discussão sobre as festas do campo, que é uma coisa bem complicada. E é uma aceitação que eles buscam, né? É uma aceitação que eles buscam. O trabalho delas, às vezes eles não se sentem aceitos e acabam bebendo para se sentir mais sociáveis entre eles. Mas aí são múltiplos fatores, né? Esse é um dos aspectos, né? Com certeza são muitos aspectos. Bem, daí eu vou falar agora e depois vou deixar um pouco você falar, né? Eu não falei mais. Tá? Vou bem rapidinho aqui. Primeira coisa, eu vou trabalhar aqui rapidamente, de forma sintética, 2 capítulos, que é a unidade 5 e a unidade 7, que fala de álcool e outras drogas, seus aspectos socioculturais e as redes sociais. Depois, porque isso é a base para a gente pensar redes de saúde, rede de serviços, intersetorialidade. Então, a primeira coisa é uma concepção que é importante para a prevenção de que não existe sociedade sem drogas, né? E todos os estudos epidemiológicos, antropológicos mostram que não foi encontrada nenhuma cultura até hoje que não tenha feito uso de substância psicoativa, né? E que a história da humanidade é acompanhada do uso desse tipo de substâncias, né? Essa utilização, durante muito tempo, ela foi muito relacionada a usos rituais, costumes, valores coletivos, né?
vai ser a partir do final do século XIX, início do século XX, que o uso de drogas começa a ser tratado como problemático e tornar-se problemático, né? Principalmente tem a ver com a aceleração dos processos de urbanização e industrialização e a implantação de uma nova ordem médica. Lembram do que eu falava da tese hoje de manhã? Né? Do modelo hegemônico da concepção do problema como doença, né? E isso vai, então, que faz com que o uso e o abuso de vários tipos de droga passem a ser problematizados, né? E aí, cada vez mais, né, a gente pensar um pouco que características são da cultura moderna e como isso implica no papel das drogas, né? Então, todos os valores, por exemplo, de instantaneidade, né, que a exigência da instantaneidade, nós temos que ter uma resposta aqui agora e tem que ser muito, não podemos esperar, né, essa exigência da modernidade, do instantâneo. E o que a droga te oferece? Uma resposta imediata, né? O crack te oferece uma resposta em 5 segundos, 1 minuto, né? Lógico, depois ela vai embora e você vai precisar de novo. Mas ela corresponde um pouco a essa exigência da instantaneidade, né? A descartabilidade, né? Hoje a gente trabalha tudo descartável, né? Copo descartável, guardanapos descartáveis, né? E essas duas coisas são ligadas, né? Então, uma cultura da competitividade, onde as pessoas têm que ser melhor a qualquer custo, né? Então, e algumas drogas vão nos dar o quê? Potência, né? Vamos deixar aí euforizados para lidar com isso, né? Essa lógica do individualismo, né? Que faz parte da nossa cultura, né? E a droga também, de certa forma, responde a isso, porque faz com que você viva o teu prazer, ou muitas vezes é o contraponto para você socializar-se, né? Para você estar no grupo, incluir-se, né? Toda a questão das desigualdades sociais, a cultura do ter e do não do ser, né? Então, ter que adquirir coisas e tal, viver essa experiência, ou seja, um conjunto de características da nossa cultura, na verdade nem é moderna, da contemporânea, né? Que implica um pouco qual é a função social do uso de drogas, né? Por que a partir do século XX, principalmente a partir do final dos anos 60, há uma mudança no modelo de uso, né? Na questão do uso. E isso passa realmente a ser uma das questões cruciais do nosso mundo contemporâneo, né? Eu sempre pergunto, quando eu dou aula sobre isso, né? Eu pergunto assim, se a gente for pensar quando nossos avós tiveram nossos pais, né? Principalmente a nossa geração, né? E eles pensavam no futuro dos filhos, qual era a sua preocupação? Qual era a preocupação dos nossos avós em relação aos nossos pais quando eles eram adolescentes? O que vocês acham que era? Casar bem, construir uma família, ter um emprego para ter segurança. Para as mulheres era casar, para os homens era ter um bom emprego, né? E ter uma boa mulher também, né? Ainda bem que tinha essa coisa. E qual é a preocupação se vocês pegarem hoje, pais de adolescente, tu é mãe de adolescente? Qual é a preocupação número 1 dos pais dos adolescentes hoje? Que não se envolvam com drogas. Não é que tenha que casar ou que tenha que casar virgem, tenha que se cuidar. Tenha que se cuidar. Né? E estou errada? Não se envolva com drogas. Então veja, nós estamos falando aí de 2 gerações, dos nossos avós, por nós, dos nossos filhos, né? Veja, isso dá uma faixa de 40 anos, 50 anos, e uma mudança, né? Por quê? Na racionalidade social, né? Na forma de compreensão dos valores sociais, nas preocupações cotidianas das pessoas mesmo, né? Então, realmente tem uma alteração aí na função da droga, no papel da droga nessa cultura moderna, nessa cultura contemporânea, na verdade. Tá? Então, isso é bem importante, né? Para a gente estar
pensando nisso e compreendendo, então, né, o que a gente chama de redes sociais significativas. O sujeito ele está inserido numa rede social. Né? Aqui são as redes sociais significativas, né? Ou seja, aquelas relações nossas que são cruciais, né, e que fazem com que um sujeito se reconheça o sujeito que ele é. Porque a gente, fora dessas redes, perde a nossa identidade, né? É nestas redes que se forja a nossa identidade social, que é parte da nossa identidade como sujeito, né? Então, toda a questão da família, dos amigos, da escola, que é nosso segundo ambiente de socialização, né? De quem está envolvido com religião, dos nossos laços comunitários, dos nossos laços territoriais, né? Dos territórios que a gente está. Então, veja, a gente tem um conjunto de redes sociais, né? E é nessas redes sociais que a gente se reconhece o sujeito. Portanto, intervir na questão do consumo da droga não pode estar dissociado dessa questão das redes, né? Inclusive a gente tem discutido um pouco, né, não está aí, mas o papel das redes sociais mesmo, das redes sociais virtuais, né? Das redes sociais virtuais, que podem ser tanto ambientes de prevenção, né, como são ambientes que podem ser fator de risco também, né? Então, qual é o papel disso que hoje uma parte dos espaços de socialização passam por essas redes virtuais, né? E a galera jovem cada vez mais fica cada vez conectada, né, nessas redes e boa parte da sua identidade social vai forjada nessas redes virtuais, né? Então, como que isso intervém e entra, né, um pouco nessa coisa para a gente pensar a função das drogas e como pensar intervenções neste campo. Tá? Então é bastante importante a gente pensar as redes sociais significativas para depois pensar o porquê que então a gente trabalha em redes, né? Nas redes sociais, que eu vou deixar porque quem vai falar disso vai ser a Patrícia. Tá? Então, importante articular diferentes pontos de rede social, né? Para otimizar espaços de convivência positiva, favorecer a troca de experiências na identificação de situações de risco pessoal e possíveis vulnerabilidades. Mas sobre isso, vou deixar que a Patrícia que vai